Eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar uma palavra, e eu queria, mas antes de compartilhar, isso na verdade é parte de um devocional meu, né? É um texto bem conhecido, mas eu queria que a gente abrisse, cada um pudesse abrir aqui num texto diferente. Eu queria que alguém abrisse em Efésios 4:14, 2 Pedro 2, e Marcos 16:18. O texto principal está em 2 Reis 4, do 38 ao 41. E isso eu gostaria de ler, para a gente iniciar. Voltou Eliseu para Gilgal, e ali havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de locíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam no cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam mais comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. Ele e adeitou a panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse, na verdade, é um texto bem clássico, né? Ele tem sido muito usado para falar sobre a igreja contemporânea, né? Sobre adesão e conversão. Acho que alguns já ouviram sobre isso. Mas, na verdade, eu tenho trazido esse texto, né, mais para a minha vida como cristão. Tenho trazido muito mais para o meu contexto individual. Uma coisa muito interessante é que, através de um fato tão comum, né, aqui que 2 Reis relata, né, a dinâmica ali de uma refeição, a logística do preparo de uma refeição, né, do momento de comer, essa dinâmica, essa logística ali, através de uma situação, de um retrato, né, que a Bíblia descreve naquele momento, a gente pode ter, a partir das Escrituras Sagradas, princípios, a gente pode ter lições, a gente pode ter valores para trazer para a nossa vida, né, para a nossa vida. Esse é um texto muito usado para a vida da igreja, para o ecossistema da igreja, né? Tem muitos pastores que pregam no contexto igreja, né? Mas hoje eu queria falar sobre nós, eu e você. Esse é um texto que eu tenho refletido muito, né? E a partir de coisas, de situações tão simples, né? De uma situação tão simples, que eu queria extrair hoje algumas coisas para a nossa vida, né? Por falta de conhecimento, muitos de nós temos também nos alimentado de comidas envenenadas. E essa é uma dinâmica que a gente vai encontrar tanto por parte de liderança quanto por nossa parte, né? Os dois lados têm sua parcela de responsabilidade, né? Então, ali a gente tem a situação de um jovem que preparou um ensopado, um cozido, com uma erva venenosa. Ele não podia preparar com aquela erva. Mas a Bíblia deixa claro que ele não conhecia, por isso que ele utilizou essa erva para preparar o cozido, né, o ensopado. Então, a gente ouve muito falar, né, que muitas lideranças hoje saem colocando dentro do cozido, saem colocando dentro, né, da alimentação que é dada para a igreja, todo tipo de erva. E dentro dessas ervas vão ervas daninhas, ervas venenosas também, né? Então, tem um lado da liderança, mas também tem o nosso lado, a gente não pode jogar tudo no colo dos líderes, né? E aí tem líder para todo tipo, para todos os gostos, né? A gente também tem que pensar no nosso lado, né? Na nossa responsabilidade de alguém que come, que recebe esse alimento, né? Então, por falta de conhecimento, muitos de nós temos nos alimentado de comidas envenenadas, né? Então, seja por inocência, seja por falta de conhecimento, seja por mau caratismo, isso tem acontecido, né, pela via liderança de muitos que a gente sabe, a gente não precisa citar aqui, né? Então a gente conhece aí ao redor do mundo, do Brasil, né, liderança para todos os tipos e para todos os fins, né? Tanto os fins puros e genuínos das Escrituras Sagradas, quanto outros fins, né? Então, seja por mau caratismo, seja por falta de conhecimento, que foi o caso do jovem que preparou aquele ensopado, né? Não importa, seja por uma razão ou seja por outra, o veneno ele vai sempre ser mortal.
Então, não importa se quem preparou sabia ou não sabia, não importa se quem deu esse alimento para nós sabia se aquela erva era venenosa ou não, se era falta de conhecimento, se era mau caratismo, se era proposital, se era inocência, não importa. O que importa é que o veneno ele não vai ser anulado porque aquela pessoa tinha ou não conhecimento, né? Seja da nossa parte ou seja da parte de quem preparou, seja da parte de quem come, seja da parte de quem preparou. O veneno ele vai ser sempre veneno, independente de quem, ou a motivação de quem o preparou, né? E uma coisa que eu tenho meditado na minha vida, dentro desse texto, e é o que quero trazer hoje aqui, né, é parte dessa minha meditação de alguns dias, é que tipo de alimentos, né, venenosos nós podemos estar nos alimentando hoje, né? E aí entra Efésios 4:14, né? Se alguém tiver com ele aí e já quiser ler. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Obrigado, Miriam. Não apenas nessa época, né? É tão incrível quando a gente lê a Bíblia, e a Bíblia é tão atual, né? Tem todos, de capa a capa, a Bíblia é extremamente atual, né? Então, a gente está, nesse versículo aí que a Miriam leu, a gente praticamente está lendo a atualidade, né? Sobre essa questão de ventos de doutrinas, de falsas doutrinas. Então, se a gente acha que isso aconteceu de anos para cá, obviamente ninguém acha isso, mas isso já existia, né? Desde que o mundo é mundo, né? As falsas doutrinas, elas estão aí. E a gente está numa era de tecnologia, de tanto acesso, eu diria, uma overdose de acesso, né? Que aconteceu uma situação lá no Afeganistão, no mesmo momento a gente já sabe no mundo todo. Isso é incrível, né? Porque a gente não vai ficar sabendo daqui a meses para orar, né? Pelos missionários, pelo povo afegão, a gente pode orar on time, né? Então, isso é incrível. Mas essa overdose de conhecimento, de tecnologia, ela também tem sido mal utilizada por muitos, né, para disseminação de falsas doutrinas. Então, se a gente for listar as falsas doutrinas, a gente não acaba nunca mais, porque elas surgem feito erva daninha, né? Elas não morrem, elas estão surgindo aí, se multiplicando, de uma nasce 3, nasce 4, nasce 5, né? E esse é um dos alimentos que a gente tem que ter muito cuidado. A gente abre o YouTube hoje e a gente pode ouvir ministrações para todos os gostos, todos os tipos e todos os rostos. Se você quiser ouvir uma mulher pregando, um homem pregando, um africano pregando, um inglês pregando, no idioma que for, você ouve, você tem acesso a todo tipo de doutrina. Todo tipo de doutrina. Isso é muito bom? É muito bom. Mas será que é tão bom assim? Né? Será que tudo que a gente está vendo dentro do YouTube, por exemplo, né, que pode ser outra rede social, será que tudo isso está em conformidade com as escrituras sagradas? Tudo isso está em conformidade com a pura e genuína palavra de Deus? Isso é uma coisa que eu fico pensando, sabe? E a gente, muitas vezes, mergulha nesse mar do YouTube e ouve ministrações, né? Às vezes mexe com a gente, outras não, outras são bem teológicas, mas não é porque são bem teológicas que são puras, né? Às vezes a gente ouve verdadeiros mestres da teologia, né, em divindade, em tantas coisas, a gente, né, ouve tantos, né, e a gente presume que são homens de Deus, e nem todos. Então a gente precisa ter muito cuidado com que esses homens, com que eles estão preparando e jogando no YouTube para alimentar as pessoas. Muitas vezes eles colocam dentro desse preparado, dentro desse cozido, ervas venenosas, mas às vezes não é só por mau caratismo, às vezes é por falta de conhecimento, igual o jovem lá, né, que o profeta Eliseu pediu para preparar o cozido, o ensopado. Ele colocou uma erva venenosa porque ele não tinha conhecimento. Então, não só tem mau caráter colocando veneno, né, nos preparados. Tem gente inocente também que, por falta de conhecimento das escrituras,
está aí pregando todo tipo de coisa, todo tipo de coach, todo tipo de filosofia, todo tipo de doutrinas falsas, né? Então, a gente, não é só a responsabilidade deles que preparam, não é só neles que está a responsabilidade, mas a nossa responsabilidade também de ter muito cuidado, de ser um bereano. Peraí, o que ele está falando tem conformidade com a Bíblia? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nesse texto, né? A minha esposa, ela é muito assim, ela é muito de querer saber se o que está sendo falado de fato está na Bíblia, né? Então, eu acho muito interessante esse espírito, né? Esse jeito bereano, né? De querer entender se aquilo, de fato, está em conformidade com as Escrituras, né? Então, esse é um dos alimentos venenosos que a gente pode estar se alimentando hoje. Isso é uma coisa, e aí eu faço um parêntese aqui, não tem a ver com a história lá do profeta, mas tem venenos que matam na hora, mas tem venenos que eles matam ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, ele vai matando você. E eu acredito que essas falsas doutrinas, ela não mata você na hora, ela não me mata na hora, ela vai matando aos poucos. E lá na frente, quando a gente se depara com uma depressão, com uma crise econômica, com seja qual for o problema, a gente não tem a mínima estrutura para passar por aquilo, porque a gente já morreu por dentro. O que era para nos dar vida, que são as Escrituras Sagradas, está tão falso dentro da gente, tem tanta doutrina, tem tanta falsidade dentro da gente, que a gente não tem o suficiente para se manter vivo no momento de crise. Então, esse é um dos alimentos venenosos que a gente pode estar se alimentando hoje e que a gente precisa tomar muito cuidado. Não é porque o pastor é famoso, conhecido, é o pastor da minha amiga e tal, que a gente tem que abrir as porteiras e fechar com eles. E tudo, até o nosso pastor mesmo, né? O pastor Emerson, né? Falou, a gente, peraí, eu acho que isso aqui eu não entendi, será que isso mesmo? Vou conversar com o pastor, vou ligar para o pastor, né? A gente tem que se aprofundar e não comer deliberadamente como se não houvesse um amanhã. Um outro alimento venenoso que a gente pode estar nos alimentando hoje está em 2 Pedro 2:2. Se alguém também quiser ler. 2 Pedro 2, do 1 ao 2. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será inflamado o caminho da verdade. Olha, a responsabilidade que nós também temos com relação àqueles que são mestres, né? Então, um dos alimentos, esse segundo alimento aqui, que podemos estar nos alimentando, venenoso, né? São os falsos mestres, né? Isso aí pode estar também dentro dessa panela com uma erva venenosa, né? Como diz aqui o versículo 1, né? Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Então, é aquilo que eu falei, né? A gente vai aprendendo coisas novas. Nossa, tem um pastor falando assim, tem um missionário falando assim, tem, sei lá, tem um jovem pregando assim na internet. E aí vão surgindo todo tipo de mestres. Mas não tem só os leigos, tem também aqueles muito letrados, né? Tem aí os academicistas, né? O YouTube está recheado de academicistas, pregadores, né? Com mestrado, doutorado, né? Teólogos, né? Ensinando coisas, né? Que a gente sabe que não tem conformidade com as Escrituras. E é nossa responsabilidade estar muito atento acerca dos ensinos que eles nos têm dado, né? Eu digo que eles nos têm dado porque quantas vezes eu e você, a gente para no YouTube e ouve uma pregação, ouve alguém, né, ou alguém manda para a gente assistir. Todos nós, com certeza, aqui no grupo, não ouve só o pastor Emerson. Tem outros que se ouvem também, né? E aí a gente também não se restringe a ouvir só presbiteriano, né? Ouve batista, ouve quem a gente sabe bem que é a igreja, ouve fora do Brasil. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente come também.
Então, a gente acaba num comodismo de só comer o que preparam para a gente, né? E tem uma frase que eu assim, eu saio meditando e pensando, né? Alegoricamente, né? E tem uma frase que, inclusive, ela, hoje, meditando nesse texto, ela me surgiu, né? Hoje o mundo está cheio de pessoas envenenadas, arrotando como se estivessem nutridas, né? Vou ler novamente. E hoje o mundo está cheio de pessoas envenenadas, arrotando como se estivessem nutridas, né? Sabe quando a gente come uma feijoada, come uma comida pesada, né? Fez muito bem, foi muito gostosa, e sai aquele arroto, seja forte ou baixo, mas sai aquele arroto aliviando, né? Como parte da satisfação, né? E, na verdade, muitos de nós temos arrotado como se estivéssemos nutridos, e, na verdade, estamos envenenados, né? Não só nós, mas esses que estão aí pregando deliberadamente todo tipo de doutrina, né? Falsas doutrinas, falsos mestres, falsas doutrinas, né? Arrotando aí academicismo, filosofias, teologias, né? E, na verdade, estão também envenenados com suas próprias falsas doutrinas. Então, a igreja hoje, ela tá caminhando num caminho de tanto medo. As pessoas estão com medo de ir à igreja, as pessoas estão com medo de tomar vacina, as pessoas estão com medo de se relacionar. Eu digo isso porque, se eu não vigio, por muitos momentos, eu também sou assaltado por esse medo. Eu tive momentos de grande estresse, levando minha esposa para fazer o pré-natal, para esterilizar, para ela não tocar em lugar nenhum. Eu entrei numa paranoia tão grande, né? E que aquilo começou a me adoecer, aquele medo todo, né? Então, se eu não tiver focado nesse revestimento de autoridade, que o Senhor nos fala aqui em Marcos 16, 18, né? Eu estou colocando autoridade em outras coisas que não estão em Deus. E aí, o segundo ponto também, a gente tem crentes que confiam e seguem mais filósofos, e aí a gente tem visto hoje, não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante, tem muitos filósofos gospel, né? Ou cristãos, ou crentes, né? Tem filósofos, tem políticos, tem professores que estão aí gerando conteúdo deliberadamente, né? E aí a gente acaba consumindo esse conteúdo, esse alimento, né? Esse cozido, esse ensopado, né? Também deliberadamente, e aí muitas vezes a gente consome e confia mais do que em professores, mestres, filósofos estão ditando, né, nesse momento de crise que o mundo vive, do que em profetas de Deus, por exemplo, né, pastores que se dedicam em oração, em jejum, né, em santos atos para trazer palavra para a igreja. Gente, como que a igreja, a que ponto a igreja chegou? E quando eu falo igreja, eu falo de mim, de você e da igreja no mundo, né, de modo geral, não é nada específico. Como que a gente chegou num ponto de acompanhar, de ser seguidor de filósofos, de políticos, de professores, mais do que seguidores de Cristo? Então, a gente tem visto aí as pessoas rachando, quebrando com outras pessoas por causa de filosofias, por causa de falsas doutrinas, quando, na verdade, a gente deveria estar se unindo apartidariamente, de forma cristã, né, de forma bíblica, seguindo o que os profetas, de fato, profetas de Deus, têm nos trazido, né, mas não é essa bem a realidade comum hoje, né? E voltando à história, né, da morte na panela, nós vemos crentes que não sabem cozinhar para si e se perdem na dependência de comerem apenas o que lhe dão. Então, a gente pode perceber, né, que para isso aqui, na verdade, é uma alegoria com relação à nossa vida com Deus, nossa vida devocional com Deus, né? A pandemia, ela quebrou isso na vida de muita gente, a dependência da igreja. Tem muita gente que ainda não aprendeu a viver sem a igreja física, né? Por quê? Porque elas nunca tiveram vida devocional, oração, leitura da palavra, meditação, estudo da palavra, jejum, né? Não estou indo para a igreja, mas vou separar meu dízimo. Enfim, tem pessoas que não têm essas práticas individuais, elas só sabem praticar coletivamente, né? E aí é onde entra isso, né? Elas não sabem cozinhar para si mesmas, né? E só comem quando alguém prepara.
só comem quando vão à igreja. Aí, quando chegam em casa, a Bíblia não abre, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não tem práticas espirituais mais. As práticas ficam só para a igreja. E é aí que os falsos profetas podem dar qualquer veneno que muitos crentes comem. Veneno como se fossem se nutrir, né? Então, não é só a responsabilidade de quem está produzindo esses ensopados, esses cozidos. É nossa responsabilidade também, né? Aprender a preparar o nosso próprio alimento, né? E esse aqui eu estou fazendo um paralelo entre essa história, né, com uma realidade de vida com Deus, com uma realidade de um espírito bereano, né, onde a gente vai ser mais crítico no sentido de buscar a pureza bíblica naquilo que a gente está ouvindo a partir da nossa casa. E aí a gente vai voltar à igreja, aí a gente vai vacinando ou não vacinando, a gente vai continuar em fé com Deus, né? Então, a gente precisa entender, não apenas jogar a responsabilidade em quem preparou o cozido, né? Venenoso. Nem culpar quem é mau caráter, quem não é, isso aí é com Deus. Nós temos nossa responsabilidade de também aprender a fazer o nosso próprio cozido. E se a gente precisar comer o cozido que alguém preparou, que a gente possa também ter discernimento para saber o que é que a gente come e o que a gente não come. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje.